Cartago delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vili, vec. Fabrum essesuae cenque fortunae. Ceterum, cenceu, Cartaginem, F. delendem. Alô galera, estamos de volta para o 42º episódio do podcast Roma, Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o maquiavélico Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Agora a saudação à nossa tetrarquia. Nosso imperador Nicolás Prandus Augustus, o nosso co-imperador Lucas Prandus Caesar e nossos ilustres senadores Danilo de Oliveira Senatoros e César Casulares Senatoros. Agora recapitulando. Na semana passada vimos muita treta com a Terceira Guerra Macedônica. Então primeiro o exército romano chega lá, não com aquele comprometimento, acaba tomando um pau, e então resolve passar os próximos 2 anos saqueando a região, enchendo os bolsos de dinheiro e não se preocupando muito com Perseu e o exército macedônico. Isso muda de figura com a chegada então do cônsul Lúcio Emílio Paulo, que bota ordem na casa e vai atrás do exército macedônico. Ocorre então a grande batalha de Pídina, onde os romanos saem vitoriosos. Roma, nua e crua. Muito bem, amigos, terminamos nessa guerra, então vamos dar uma olhadinha aqui nas baixas e outros tipos de cositas que não passamos. Então, do exército macedônico de cerca de 40 mil soldados, 25 mil estavam mortos no campo de batalha. Outros 5 mil foram capturados, inclusive Perseu, o rei dos macedônios. E o exército romano vai ter baixas em torno de 1.000 a 2.000 soldados. Então foi uma vitória categórica. Virou passeio! A gente viu no fim da Segunda Guerra Macedônica, ainda contra Filipe V, o pai do Perseu, que os romanos vencem, exigem reparações de guerra, fazem eles cederem territórios, da autonomia para Tessália, e os territórios ali na Ásia Menor são cedidos para Pérgamo. Ele também manda refém um dos seus filhos, o Dimitrio, como refém lá para Roma, mas ele ainda fica em controle da maior parte do que seria a Macedônia, Ele continua como rei, e isso não vai ser assim como Perseu, Ele quis aprontar de novo e agora os romanos estão sem paciência. Então Perseu vai ser levado a Roma como prisioneiro e no triunfo de Emílio Paulo ele vai ser desfilado lá, acorrentado, e depois vai ser exilado numa ilha, se não me engano ali na Itália, onde ele vai morrer em obscuridade, Então ele era rei, quis desafiar os romanos, olha, parabéns, super certo, Só que não. Os romanos também vão pegar agora a Macedônia e dividir ela em 4. Vão fazer 4 repúblicas totalmente dependentes de Roma, então essas repúblicas tinham autonomia zero, qualquer coisa para fazer comércio entre si ou com qualquer outra cidade tinha que pedir autorização para os romanos, não podia ter nada. Então Roma resolve quebrar a Macedônia em 4 e criar 4 repúblicas independentes e dar fim à dinastia dos descendentes de Alexandre o Grande, que já vinha desde antes dele. Então uma dinastia aí que controlava o mundo grego basicamente há 300 anos, se escafede quando resolve bater de frente
realmente com Roma. Outra coisa que vimos é que, né, desde a Segunda Guerra Macedônica, também com Flamínio, os romanos estavam querendo pagar de libertadores da Grécia, eles não estavam, como eu posso dizer, querendo anexar, querendo se impor realmente como uma potência dominante ali na região, mas agora a paciência também está acabando, né? Porque, como dizia Maquiavel, vale mais ser temido do que amado. os romanos tentaram ser amados, não deu certo. Agora eles vão partir para a fase 2, serem temidos. Então, pessoal, lembra na semana passada que a gente viu quando os romanos sofrem aquela derrota, que o reino de Épiro se vira contra os romanos, se alia aos macedônios? Pois bem, após vencer a batalha de Pídina, o Emílio Paulo marcha então com os seus exércitos ali para a região de Épiro e vai então cobrar. E aí, meu, vocês viraram casaca, nos traíram, que história é essa? O pessoal de Épiro, já desesperado, tenta jogar a culpa em alguém, tenta dar uma subornada nos romanos, fala... Pô, cara, que isso, não foi bem uma traição, vamos acertar isso daí? Então o Emílio Paulo pede uma quantia que eu não sei agora, mas pede muito dinheiro para deixar passar essa ofensa. Então os cidadãos de Épiro saem desesperados, tentando juntar toda essa quantia absurda que os romanos estavam pedindo, mas se esforçam e entregam então essa reparação pela traição a Emílio Paulo. Emílio Paulo, após receber o pagamento, ele se vira para os seus soldados e solta as rédeas, fala: Pessoal, a cidade de vocês. E aí vai começar um dos episódios mais sádicos, mais sórdidos da história, onde vai ser basicamente essa cidade colocada abaixo, vai ser pilhada, saqueada, estupraram todo mundo que dava. Só de cidadãos vendidos como escravos vão ser 150 mil. Então a cidade inteira basicamente vai ser, quem não foi morto vai ser vendido como escravo, e quem conseguiu não morrer e nem ser vendido como escravo vai ficar sem nada, porque a cidade vai ser completamente saqueada, destruída. E uma vez, uma cidade centenária e riquíssima, agora é só cinzas. E essa foi a mensagem que os romanos resolveram deixar na saída da Grécia. Quer desafiar os romanos? Tem certeza? Tá aí. É isso que vai acontecer com vocês. Tá bom. E essa mensagem, ela vai surtir efeito, porque agora o nível de conspiração e rebelião vai baixar vertiginosamente. Ainda não é o fim das tentativas da Grécia de se tornar livre novamente, mas vai ser a penúltima, e a última não vai ser, nem vai ter aquele ímpeto todo que tiveram as outras. Então, para não me acelerar mais, deixaremos os romanos temidos na Grécia, mas em paz. E outra consequência dessa mão pesada romana, digamos assim, né, de levar agora centenas de milhares de escravos, mais milhares de reféns para Roma, né? Isso vai dar de novo aquela causada na sociedade romana, até agora, porque vão chegar muitos escravos que vão tomar os lugares dos trabalhadores, digamos assim, mas eu vou abordar isso num outro capítulo mais pra frente. E também chegar muito de uma elite grega, mas uma elite intelectual, artística, né? Então agora, mais do que nunca, os filhos dos romanos vão ser educados pelos gregos, né? Pelos filósofos gregos, pelos acadêmicos, e cada vez mais Roma vai ser gregificada, né, com essa palavra que eu inventei aí, mas vai continuar esse processo, né, de apesar de Roma estar conquistando a Grécia, de certa forma a Grécia também vem conquistando Roma culturalmente, digamos assim. E aí uma das pessoas que vem nessa leva aí vai ser um jovem acadêmico aí com o nome de Políbio. Esse Políbio, né, ele vai escrever as histórias, que é o nome dos livros dele, que é uma das melhores coletâneas sobre a história romana, que sobrevive até hoje, né, então ele, para, como posso dizer assim, apresentar os romanos para o mundo grego, vai buscar a história dos romanos lá desde a sua criação da cidade, de onde eles vieram, etc. Ele que escreve muito sobre as guerras púnicas, sobre essas guerras na Grécia. Então ele é uma fonte aqui super importante para esse podcast e para qualquer pessoa que estude Roma. Políbio é uma das pessoas, das obras que sobreviveram, das mais volumosas e importantes obras que sobreviveram sobre o Império Romano daquela época. E, né, ele vai para casa do Emílio Paulo mesmo, vai ser o professor do seu filho. Sou linguiça de sobrenome mestre.
e ele que vai escrever sobre, né, como eu já te falei, as guerras púnicas. Então lá na Batalha de Canas, quando tem o primeiro Emílio Paulo, né, o pai desse que tá lutando na Macedônia, que a gente viu que na Batalha de Canas ele vai morrer, mas que ele não queria lutar, quem quis foi o Varrão, toda a culpa era do Varrão. Aí fica um quê de dúvida, será que a culpa foi toda do Varrão e o Políbio tá passando um pano, já que, né, quem paga as contas do Políbio é o Paulo Emílio, ou se realmente aconteceu exatamente como ele conta? Não sei. Então a gente vê que sempre que os Paulos Emílios, aí os Paulos estão na história, mesmo quando eles estão perdendo, vai ter uma toada legal pra eles aí. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com ele ser, né, mantido, sustentado ali pela família dos Paulos. Facciamo snobis ingresso in Bruno Prandi Podcast Romano e Crua. Bom, dito isso, né, a Terceira Guerra Macedônica acabou ali em 162 a.C. e os romanos vão ter mais um período aí de relativa paz externa, e aí a gente já viu que paz externa é um problema em Roma, porque os ânimos internos sempre começam a esquentar. Tá pegando fogo, bicho! A gente vai focar mais nas transformações quando a gente acabar essa anexação do Mediterrâneo como um todo, né, que os romanos já controlam completamente o Mediterrâneo, porém eles ainda não anexaram essas regiões, ainda não fazem parte de Roma, né? Quando a gente pensa ainda na República Romana, é basicamente ali a Itália agora, tem uns pedacinhos ali na Península Ibérica, ali do que era a Espanha, ali um belo pedaço do que é a Espanha hoje também já pertence aos romanos, tem um pedacinho ali na Ilírica, que já é no mundo grego, mas também são só basicamente 2 cidades, e o resto, né, o norte da África, ali onde tem Cartago, o Egito, eles já são, né, subjugados por Roma, mas ainda assim são independentes. A própria Grécia também já é subjugada por Roma, mas continua independente. E a gente ainda tem tribos gaulesas e ibéricas que vivem causando problemas ali nas fronteiras, ali na Ibéria, ali no norte da Itália. Mas Roma já é a única potência da região. Mas a gente sabe que a história de Roma vai virar império, que continua a expansão de Roma, nem está perto de acabar. Essas regiões vão acabar sendo anexadas e é isso que a gente vai começar a ver daqui para frente. Então, mais ou menos em 150 a.C., vai começar a ter tretas de novo, né? Vão ter uns 10 anos aí de calmaria, e nas duas regiões que vem tendo treta há 100 anos, né? Tanto ali o norte da África com os cartagineses, quanto o mundo grego. Essas próximas tretas vão acontecer simultaneamente, né? E a minha ideia sempre foi fazer o podcast numa linha temporal, não seguindo a cronologia dos eventos, mas eu vou preferir dividir, então fazer episódios separados para abordar a última guerra na Macedônia e a terceira e última guerra púnica, que é onde a gente vai focar o episódio que vem. Então bora lá dar uma olhada em o que aconteceu e o que está acontecendo em Cartago e por que os romanos e os cartagineses vão entrar em treta mais uma vez. E dessa vez a última vez. Quem é este podcaster? É o Bruno Prandi! Bruno Prandi. Então vamos lá. A gente viu que no fim da Segunda Guerra Púnica, os romanos, né, impuseram sanções terríveis com os cartagineses, tinham que pagar aí não sei quantos mil talentos de prata, perder os territórios ali que eles tinham fora do norte da África. Até no norte da África ficou basicamente só com Cartago e as cidades ao redor. Ficou proibida de ter um exército, ficou proibida de ter uma marinha. Então basicamente ela se tornou um estado cliente romano, né? E teoricamente os romanos que deveriam agora proteger Cartago. Mas o que veio acontecendo? Então, a gente já viu durante aí a Guerra Síria com Antíoco, né, que os cartagineses estão se recuperando muito bem. Aníbal até ficou de líder ali bastante tempo, pôs a casa em ordem. Os próprios cartagineses denunciam ele para Roma, ele foge. Catão, que é uma das pessoas que foi na comitiva, fica horrorizado com a riqueza que Cartago tá de novo. E aí, a partir de então, fica sempre discursando, terminando seus discursos com Cartago delenga este. Cartago delenga este. que Cartago precisa ser destruída e tal, mas os cartagineses estavam ali quietinhos, né? E o que aconteceu? Então, para quem não ouviu nossos episódios, também fica a dica, vale a pena ouvir lá o prelúdio das Guerras Púnicas, que eu explico mais ou menos como era Cartago. Então, Cartago era uma civilização, nasceu, né, dos fenícios, que criaram rotas comerciais que existem até hoje. As rotas que os fenícios estabeleceram ainda funcionam. Então, era um povo muito mercante,
motivo, eles eram hábeis mercadores, empreendedores, o negócio deles era fazer dinheiro. E como eles ficaram sem exército, sem marinha, beleza, fica impossível de expandir. Mas para os negócios eram ótimos, porque o custo de manter exércitos, manter territórios além mar, manter marinha, tá toda hora, ainda mais Cartago que vivia de exércitos mercenários, contratando e pagando gente, era um custo altíssimo. Agora eles não tinham que se preocupar com nada disso. E eles focaram o quê? Em fazer dinheiro, que era o que eles faziam melhor. Então, passados 20 anos da Segunda Guerra Púnica, os cartagineses já estavam tentando pagar à vista essa indenização que eles tinham 50 anos para pagar para os romanos. Os romanos não aceitavam, até porque eles queriam Cartago, devendo para eles, digamos assim. Cartago até tentava subornar oficiais romanos, mandar navios de grãos lá, entre aspas, de graça para Roma. Roma não aceitava ser de graça, pagava, porque não queria ficar devendo favores para Cartago, digamos assim. Mas eles iam levando a vida de boa e iam fazendo dinheiro. Eles tinham um problema com os numídios. Então, de novo, para quem vem acompanhando desde das guerras púnicas já sabe, os numídios eram um estado cliente ali de Cartago, no norte da África, e no final da Segunda Guerra Macedônia, um dos seus líderes, o Massinissa, se une aos romanos, ao Cipião africano, luta ao lado dele e dos romanos vencerem Cartago. Massinissa vai ser presenteado com o trono ali da Numídia e vai virar a maior potência ali no norte da África. Também era um cliente estado romano, mas eles podiam ter exércitos, eles eram aliados, não vassalos, digamos assim. E como os numídios por muito tempo foram vassalos dos cartagineses, o Massinissa e os numídios adoravam saquear cidades cartaginesas, tomar território dos cartagineses e supostamente os romanos deveriam defendê-los, mas os romanos faziam vista grossa. Atacaram, pô, não deu, já levaram, deixa pra lá, cara. Semana que vem a gente fala com eles. Não, pode deixar que eu vou mandar uma carta aqui pro Massinissa reclamando. Eles enrolavam, mas não tomavam providência nenhuma séria, E conforme o tempo vai passando, passam-se esses 50 anos, Cartago paga toda a sua dívida com Roma e continua sofrendo ataques dos numídios e tomar seus territórios. Eles pedem auxílio para Roma, como sempre, não faz nada. E aí uma facção dentro de Cartago, lá uma facção mais belicosa, que queria que Cartago agora refizesse seus exércitos, que começasse a se reestruturar, Cartago achando que depois dessa dívida, desses 50 anos de indenizações pagas, que agora começou do zero, não tem mais nenhum tipo de obrigação para com os romanos. Os romanos viam isso bem diferente, Você terminou de pagar a dívida, mas o tratado e as cláusulas ainda estão valendo. Os cartagineses não estavam nem um pouco afim de arrumar treta com os romanos, Porque já perderam 2 guerras púnicas, já tomaram 2 paus violentos. A última coisa que eles queriam é treta com os romanos. Porém, os numídios estavam cada vez mais, como eu posso dizer, ousados, cada vez mais folgados, ousados. Deitou na minha cama e quer dormir com travesseiro. E os cartagineses, como eu disse, uma facção mais belicosa, mais autossuficiente, queria que Cartago pudesse pelo menos se defender. Então essa facção vai chegar ao poder e eles então, quando uma de suas cidades está em cerco pelos numídios, eles vão contratar um exército para defendê-la, levantar o cerco dessa cidade. Então eles vão conseguir ali juntar cerca de 25 mil soldados e mandar ali para uma cidade próxima de Cartago para levantar o cerco dos numídios. Bom, depois de 50 anos sem nenhum tipo de operação militar, sem nenhum tipo de teste militar, essa força aí é uma piada. E ela chega lá e toma um belo pau dos numídios. Então, gastaram uma bela grana para levantar esse exército, tomaram um pau, perderam a cidade e ainda tiveram que pagar mais indenização para os numídios. Aí vocês pensam... Os cartagineses se ferraram, Isso não foi nada. O problema é que chega a notícia em Roma que os cartagineses criaram mais um exército, puseram um exército no campo de batalha e isso era uma clara violação com os tratados romanos. Fala-me, Nossa Senhora! Então a velha guarda, o Catão, o velho da van, fica louco, empolvoroso e Cartago tem que ser destruída e tal. E assim, os cartagineses vão dar a brecha que o sistema queria. Então, não só o Catão e a velha guarda que tava, louco por mais guerra aí com os cartagineses, mas também momentos de paz em Roma sempre causava muita divisão interna. Então, todo mundo tava querendo achar um inimigo externo para poderem se unir
e se concentrarem, em vez de lutarem um contra o outro e ter brigas políticas internas, a inimigos externos. E Cartago se candidatou a essa vaga quando quis levantar o exército. Vale ressaltar que, os cartagineses sim violaram o tratado com os romanos, levantar um exército. Porém, os romanos vinham negligenciando, a sua parte do acordo faz tempo, porque eles eram os protetores dos cartagineses. E os cartagineses eram atacados toda hora e os romanos não faziam nada. Ou seja, os romanos também violaram esse tratado aí dezenas de vezes. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os cartagineses não tiveram juízo. Mas os romanos não são bárbaros, não vão chegar declarando guerra, sem mandar uma comitiva, sem pedir explicações. E é isso que eles fazem. Então vai chegar uma comitiva lá, vai pro parlé antes de dar treta, mas isso vai acabar com o que ficou conhecido como a solução cartaginesa. E é isso, meus amigos. Veremos na semana que vem. Então por hoje é só. Esse episódio vai ser um pouco mais curto aí, é um episódio intermediário. Veremos então no próximo episódio A terceira e última Guerra Púnica. Beleza? Fique com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.